Ai, criança é sempre uma delícia, né? Para falar da campanha, a gente trouxe aqui ao estúdio a psiquiatra Anne Rosolém. Falei certo, Anne? Certinho, Verusca. Ô, Anne, essa campanha é nacional, né? Você é uma das coordenadoras dela aqui em Mato Grosso do Sul. Isso, é uma campanha nacional, é o segundo ano que maio está sendo dedicado para falarmos sobre depressão puerperal, sobre os transtornos ansiosos no puerpério. Quem trouxe para Campo Grande foi a Jaqueline Medeiros, é uma psicóloga perinatal. Ela também é responsável pela UTI neonatal da maternidade Cândido Mariani, então ela vivencia esse contato com os quadros psiquiátricos nas mães há muitos anos e agora a campanha ela veio para realmente poder sensibilizar até mesmo órgãos públicos para que haja um interesse específico, um financiamento para os cuidados dessas pacientes, né, dessas mães, e também explicar, orientar a população sobre a importância de sabermos que existe quadro psiquiátrico pós-parto, que isso é um transtorno orgânico, cerebral e que precisamos falar sobre isso. Pois é, a gente até falou essa semana aqui com a Cláudia Malfatti, que é a nossa psicóloga, sobre como as pessoas dizem que tudo hoje em dia é mimimi, inclusive alguns transtornos mentais, né? As pessoas, para você que costuma falar isso, não esquece. É que antigamente, você vai dizer assim, as mães de antigamente. Não, para! É que antigamente nós não tínhamos esse diagnóstico, né? Não é que as mulheres hoje em dia são mais perturbadas do que as mulheres de antigamente. A gente também tem mais abertura para falar, né? É mais falado, mas também, assim, antigamente os vínculos familiares, eles eram mais estreitos. Então, era, assim, comum, né, como é prevalente hoje em dia, falar-se daí recaída de dieta. E muitas vezes as avós estavam próximas, assumiam os cuidados nos primeiros meses. Só não era realmente usado esse termo depressão, até porque não se tinha, né, essa denominação, não se conhecia ainda esse diagnóstico, mas a depressão pós-parto, ela existe, ela acompanha a humanidade. A depressão pós-parto fica parecendo sempre para a mãe que ela falhou, né? Que é um erro dela. Ah, meu Deus, eu não sirvo para ser mãe, Jesus amado. E não é nada disso. A partir do momento que ela admite que é um transtorno mental comum, como a gente está falando aqui, aí já é meio caminho andado, né, Anne? Sim, o nosso cérebro, ele é um órgão, tal qual o meu pulmão, o meu coração, e algumas pessoas já nascem com uma predisposição genética a este órgão vir a não funcionar tão bem em alguns momentos. Na mulher, nós temos 3 períodos críticos que estão diretamente relacionados com as flutuações hormonais. Então, na pré-menstruação, que chamamos de TPM, o transtorno disfórico pré-menstrual, os quadros mais graves. Próximo à menopausa, no climatério, e no pós-parto. O pós-parto, ele é ainda mais sensível porque essa oscilação hormonal, ela não é tão linear como é antes da menstruação, como é na menopausa, que é um processo. Então, é como se na gravidez a placenta ela funcionasse como um órgão mesmo. Então, ali vai estar tendo secreção mais importante de progesterona, de estrogênio. Assim que o bebê nasce e retira-se a placenta, esse nível cai mais de 20 vezes. É uma enxurrada de mudança. Uma enxurrada em poucos segundos. Então, aquele cérebro predisposto a ter alguma disfunção do seu funcionamento, ele realmente está muito sensível. Até 20% das puérperas vão poder apresentar um quadro de transtorno, alto, mesmo né? Depressivo. É alto. E como é que a família, vamos falar assim, por exemplo, o pai da criança, né? Como é que a família, o pai da criança que está mais ali, filho, tem que ter cuidado também, tem que cuidar, tá? O homem cuida também de filho, tá, Sim. gente? Por favor. Como é que pode agir e ajudar essa mulher que está passando por essa fase? Primeiro é identificar os sintomas, porque assim, o puerpério normal, fisiológico, ele pode vir com mudanças de humor, com algumas oscilações, chamamos de baby blues. Isso pode ocorrer em 60%, 70% das mulheres. Só que eles são sintomas mais leves, eles não alteram a percepção da maternidade. Na depressão pós-parto, é um quadro mais grave, é um episódio, na verdade, depressivo mesmo, e pode até alterar, assim, a relação com o bebê. Então, às vezes, a mãe não sente aquela satisfação, aquela alegria que deveria estar sentindo, que fisiologicamente é percebido, né, naquele momento. Inclusive, Verusca, é super importante a gente falar, e é muito doloroso, é muito difícil para as mães falarem, mesmo as que procuram o serviço de saúde,
que pode vir pensamentos, a gente fala de ideação de infanticídio, de fazer mal ao próprio filho, e né? não tem problema com isso. E não tem, porque não é o pensamento é normal. Isso, ele é patológico, mas a mãe não quer ter aquele pensamento, né? A gente fala que é um pensamento intrusivo, o cérebro produz. Então, por exemplo, pode acontecer de ao estar dando banho, no bebê vem um flash, e se ele se afogar na banheira? Sim. Né? Na hora de preparar uma alimentação, e se eu der quente? Quando o bebê chora, e se eu não atendê-lo? Então, assim, é um pensamento intrusivo que a gente fala, né? Eu não quero senti-lo, mas ele vem e, assim, é desesperador para essa mãe. Vamos procurar ajuda então, gente? Eu falei que é normal, mas é normal esse pensamento intrusivo em mulheres que passam por isso, tá? Muito obrigada, Anne. Tem algum site, algum contato da campanha que a gente possa divulgar? Pode falar. Tenho, Maio Furtacor, no Instagram da psicóloga Jaqueline Medeiros, tem bastante informação, mas também tem a página nacional do Instagram, Maio Furtacor. Semana que vem, no sábado, às 9 horas da manhã, no Parque das Nações Indígenas, naquela entrada do lago ali, que tem os caiaques, vão estar vários profissionais da saúde e outras pessoas com afinidades também pelo tema, divulgando, falando sobre isso, inclusive oferecendo suporte psicológico para essas mães. Vamos começar com um diagnóstico mais preciso. Muito obrigada, Anne. Obrigada, um bom dia para você. Bom que bom que a gente pode falar sobre isso, né, sem morrer. Sim.